Olá, hoje a gente vai falar sobre annotations e os integrantes do grupo são Gabriel Oliveira, Kevin Leandro e eu que sou o Lucas Bussolin. Bom, annotations elas dão informações sobre o código em tempo de execução, ou seja, elas são uma espécie de comentário, porém elas, diferentemente do comentário, onde eles são completamente ignorados pelo código, o código ainda lê a anotação e a partir dela ele toma alguma ação ou não, também ele pode não tomar nenhuma ação sobre o que vai acontecer com o, o método, a classe ou o campo que foi anotado. Bom, elas são úteis quando você quer anotar um código, mas como eu já disse, não como um comentário onde o programador, o gerente do projeto vai ver e vai tomar alguma conclusão sobre o código, mas sim quando o compilador vai ver isso e vai tomar uma ação sobre o código. Bom, vamos falar agora sobre algumas anotações muito utilizadas. A primeira delas, que é a mais comum, é o override. Bom, o override ele serve para indicar que um método anotado está sobrescrevendo um método da superclasse, ou seja, tem um método na superclasse e a classe filha implementou ele, porém de forma diferente. Então, ela recebe lá a anotação override, que o Java vai saber que ela está diferente do método da classe mãe. Bom, a deprecated ela é muito interessante no caso de projetos ainda na fase de testes ou de testes não, de desenvolvimento. Porque, por exemplo, você criou um método que ele está fazendo alguma coisa, porém ele está dando saída errada apenas para você fazer um teste. E esse método ele está no meio do projeto final. Então, o que você faz nele? Quando você termina e já faz o método final, você já criou o método certinho. Só que você não quer apagar esse método antigo, porque por um acaso você pode utilizar ele novamente algum dia ou coisa do tipo, você pode precisar desse código. Então você marca ele com a deprecated. O que ela vai fazer? O compilador vai ver lá que por exemplo, um método está depreciado, né, em português, e vai simplesmente ignorar. Ele não vai executar. Então o seu método vai continuar lá todo coloridinho, não como um comentário, porém o compilador vai ignorar ele completamente. Uma outra anotação bem interessante é a suppress warnings, onde antigamente, né, antes das anotações, o Java ele soltava muito alerta. Então, por exemplo, você está com o seu programa lá rodando, bonitinho, e você precisa estar monitorando o console que você programou para soltar algum aviso caso acontecesse alguma coisa e você programou seu console para fazer isso, né? Onde vai ser exibido esse aviso. Então, o que o Suppress Warnings faz? Como você pode estar lá procurando por um aviso, o Java, antes das anotações, ele soltava o aviso quando ele queria. Então, se eu não quero mais que um método ou alguma classe solte aviso, é só esse marcar esses suppress warnings que ele não solta mais nenhum tipo de aviso dentro do console ou em qualquer outro lugar que ele esteja soltando um aviso. Bom, e a parte mais interessante das anotações é que você pode criar uma anotação sua própria, onde é só você fazer o @interface. Você coloca lá o interface e você vai poder criar a anotação que você quiser. Ela pode carregar alguma coisa, alguma ação também sobre o código ou não também. Então, se você criar uma anotação, vai projeto ainda em desenvolvimento.
Então, projeto não, vai método ainda em desenvolvimento. Aí você faz lá public interface arroba interface projeto ainda em desenvolvimento. E depois, na hora de você fazer o método, aliás, antes de começar o método, você já marca lá a anotação. Método ainda em desenvolvimento e vai rodar bem. A gente já vai dar um exemplo sobre isso. Bom, meta-anotações, o que são elas? Elas são uma anotação que vai tomar alguma anotação sobre a interface que você criou. E elas vão ficar lá no java.lang annotation. Elas ficam lá, né, na realidade. Bom, algumas delas, a primeira delas é a retention. A retention, o que, que ela faz? Na hora que você cria uma anotação, essa anotação fica em algum lugar. Ela pode ficar no código-fonte, no binário ou nas interfaces. E o que, que o retention, ele faz? Com ele você, claro, usando os parâmetros dele, você marca aonde ela vai ficar. Se você marcar o source, ele não vai ficar no binário. Se você marcar class, eles vão ficar no arquivo .class, mas não vão estar disponível em tempo de execução. Ou no runtime, onde a anotação vai ficar disponível no tempo de execução para ser utilizada. Outra anotação bem interessante é o documented, onde com ela você, por exemplo, você criou a sua interface e você quer que todo o projeto possa utilizar essa anotação, uma anotação de uso comum para todos. Então você marca lá o documented e ele vai ir direto para o Javadoc do seu projeto. Então você vai poder invocar ela em qualquer lugar. Bom, o target. O target é bem interessante na hora que você está criando seu método, porque você consegue especificar para ele o tipo de elemento que ele vai conter. Então você consegue colocar lá se vai ter um construtor, uma variável local, um parâmetro de método ou um método de uma classe. Então isso pode ajudar bastante na hora de execução, onde o processamento vai ser muito menor. E a última delas, mas não menos importante, é a inherit, que é, por exemplo, você criou uma anotação que ela está lá na superclasse e você deveria salvar ela só lá no .class dessa superclasse. Só que se você marcar o inherit nela, todas as filhas também vão ter acesso a ela e vão poder implementar. Bom, e agora a gente vai dar alguns exemplos para vocês sobre as annotations, só que exemplo prático, já no Java mesmo, e mostrando a cada uma as funcionalidades delas. Agora vamos ver alguns exemplos de annotation. Primeiramente vou mostrar alguns annotations já definidos, como o override e o deprected, e logo ensinarei a criar alguns annotations. Neste primeiro exemplo eu criei duas classes, a classe Py com o método Py. Criei uma classe filha que extends de Py. Nessa classe eu vou chamar o método Py da superclasse. Veja que automaticamente ele traz o override, significa que eu posso sobrescrevê-lo, então eu printo uma nova mensagem e rodo esse arquivo. Veja que ele sobrescreveu normal, simples. O deprected serve para avisar ao programador que o método, variável ou classe está obsoleto, mas isso não significa que o método não pode ser utilizado, como você pode ver. Ele roda normalmente. E agora vamos aprender a criar annotations. Vou criar um projeto chamado minha annotation. Vou criar um annotation chamado
carro annotation. Veja que a classe ela vem com um arroba interface como de padrão, como visto nos slides anteriores. E caso eu queira documentar, eu uso um arroba documented. E agora vou utilizar a target para especificar que tipo de elemento essa annotation vai ser utilizada. No caso vai ser o field, uma variável. Mas caso eu queira implementar mais elementos como método ou classe, eu posso colocar entre chaves os elementos. Mas nesse caso eu não vou utilizar múltiplos elementos, só vai ser o field. E eu pretendo utilizar o retention como runtime para ser gravado na classe e utilizado pela VM. Assim ele pode ser lido por reflexão, que é o nosso caso, que vamos futuramente aplicar essa annotation. Ela vai ser mostrada por reflexão. Vou criar atributos, certo? Vou criar variáveis do tipo string para a minha annotation. Um vai se chamar número do documento carro e a outra placa. Agora eu vou criar uma outra annotation, morador annotation. Nesse morador annotation eu não vou documentar, eu só vou colocar o target, e nesse target eu vou especificar que ele vai ser implementado somente nas classes, ou seja, type, e o retention vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo que o carro annotation, vai ser o runtime. Vou criar mais atributos como data, início, criar mais variáveis como data, início, moradia. Vou criar um boolean isInquilino e vou colocar como valor padrão falso. Caso eu queira colocar também as outras variáveis como default, eu também posso. No caso de string seria entre aspas, mas não pretendo colocar nesse annotation. Agora eu vou criar uma classe chamada carro. Ela vai ser simples, ela só vai receber as variáveis modelo, marca, ano e placa, e vou criar os getters e setters dela. Agora eu vou criar a classe morador. Essa classe morador ela vai receber o annotation que criamos, que seria o morador annotation, e vou atribuir valores às variáveis, como isInquilino, por padrão é falso, eu coloco true, e a data do início da moradia. Colocar uma data do tipo string, beleza? Agora eu crio as variáveis, as instâncias, né? Nome e apartamento, e crio o carro annotation. Carro annotation ele vai servir como ele vai ser implementado em uma variável do tipo carro, portanto eu coloco o número do carro e a placa dele. Agora eu coloco a variável do tipo carro, e crio os getters e setters da minha classe, bem simples. Agora eu vou criar uma classe teste. Nessa classe teste eu vou utilizar a minha reflection. Vou criar um método void chamado exhibAnnotation. Nesse método eu vou criar um objeto do tipo classe, que vai receber a classe morador. Essa classe morador eu vou criar uma condição na qual,
caso ela tenha algum annotation presente, que seria o morador annotation, certo? Eu crio uma variável do tipo annotation, class. Eu crio uma variável do tipo annotation e pego a informação do annotation. E depois eu faço a conversão para a variável. Faço a conversão da variável annotation, que pegou os valores da classe annotation, para morador annotation. E eu fiz isso porque eu quero acessar todos os valores dessa classe, ou seja, a instância M vai acessar todas as informações que estão atribuídas aos annotations, como a data início da moradia e o inquilino. Pronto. Agora eu vou mostrar os campos, as variáveis que estão com annotation. Portanto, vai ser uma variável do tipo field, reflection field. Nessa classe eu vou pegar todos os campos declarados dentro do morador. Depois eu vou utilizar o attr, colocar o attr, setarei ele para true. E caso esse attr conter carro annotation, ele irá chamar carro annotation, ele irá criar uma instância de carro annotation com carro annotation. Ele vai criar a instância de carro annotation. E agora eu vou acessar todos os valores definidos através do carro annotation.placa. E também acessarei a numeração do carro através do carro annotation número documento carro. E agora eu vou chamar o método main, no qual ele vai rodar a minha reflection. Chamo o teste.exhibAnnotation. Agora eu vou rodar e ele vai mostrar todas as informações dos annotations que eu defini anteriormente.